Todo mundo que já jogou videogame tem alguns jogos que quando lembra deles fala: esse foi um dos jogos mais marcantes que eu já joguei por N motivo. Pode ser por ser nostálgico, por ser difícil, por ser muito bom, por ser muito ruim. Todo mundo tem isso. Então hoje, seguindo a proposta do Relatando, que é de relatar experiências e de compartilhar experiências com videogame, eu quero falar para vocês sobre os meus jogos mais marcantes de cada console. E lembrando, é uma lista pessoal, é subjetiva, então não é necessariamente o jogo que é o melhor do console, ou então o jogo que mais vendeu do console, ou o pior jogo do console, nada disso. Mas os jogos que mais me marcaram, e eu vou falar pra vocês também, claro, o porquê que eles me marcaram demais. E obviamente, eu quero saber de você, comenta aqui embaixo quais os jogos que mais te marcaram aí, de cada console que você teve, ou então que você jogou. E já deixa o likezão no vídeo, se inscreve também pra auxiliar o canal em crescimento, estamos quase nos 1000 inscritos, e vai ser muito legal quando a gente chegar lá. Tô com pouco tempo, mas estou me esforçando para postar pelo menos um vídeo, sei que são dois, mas pelo menos um vídeo por semana, e bora pro vídeo. De Super Nintendo, cara, Super Mario World não tem jeito, para mim é um dos melhores jogos já feitos da história, por tudo que ele agrega, como ele é jogado até hoje, é maravilhoso, sensacional. Então, vinha, né, o meu Super Nintendo veio também com o Super Mario World, então experiência absurda, jogar com os primos e tudo mais. Só que outros jogos também. O primeiro jogo que eu joguei, pra mim um dos jogos mais marcantes da minha vida, foi o Mighty Morphin Power Rangers, na verdade Rangers, que é aquele jogo do filme de Super Nintendo e tal, do Power Ranger. Eu era completamente viciado em Power Rangers, eu assistia todo dia a mesma fita, o mesmo filme diversas vezes, porque de novo, eu era menor, eu gostava muito disso, e eu lembro que eu nem conseguia passar da primeira fase, mas era mágico ver os Power Rangers ali, era incrível, absurdamente bom, e me marcou demais. Também o Mario Kart do Super Nintendo é muito marcante pra mim, até recentemente, sei lá, poucos anos atrás, eu jogava com o meu primo aí, tentando pegar os troféus e tudo, né? E sempre foi muito legal. Capitão Comando era insano, porque eu tenho uma memória específica de Capitão Comando, de jogar na casa da minha avó, sentado no chão, né? Não tinha jeito, tinha que sentar no chão ali mesmo, videogame no chão. Só que a casa da minha avó era aquelas casas antigas de madeira, e o chão ele meio que dava uma balançada se alguém passasse pisando mais forte. E às vezes alguém passava pisando bem forte, o chão balançava, caía a luz, assim, dava um pique de energia, a gente perdia o progresso, né? E não tinha password, não tinha nada. Então eu tenho essa memória um pouquinho frustrante, mas ainda assim uma memória muito afetiva desses dias aí, né, na casa da minha avó. E por último, já que o Super Nintendo foi um dos consoles mais importantes para mim, Ronaldinho Campeonato Brasileiro 98. Eu lembro certinho do cara falando Ronaldinho Campeonato Brasileiro. Aquele sotaque, né, que era alguém de algum país aí que fala espanhol, falando essa abertura. E era sensacional. Eu lembro da música até hoje, eu lembro de um primo meu que era muito bom, fazia os modos de desafio e passava todos, juiz cachorro, quando meu primo mais velho vinha, ele fazia o juiz cachorro, e não falava pra gente como fazer, e eu ficava, meu Deus, o juiz é um cachorro, que insano, as mentiradas que o povo contava, não, venci de 32-0, venci de 21, fiz o gol do meio do campo, aí uma vez eu fiz o gol do meio do campo mesmo, falei, nossa, gol do meio do campo, enfim, tempos mais simples, sem boleto, e que me marcaram bastante. Depois vendi meu Super Nintendo pra comprar o PlayStation 1, né, falei para os meus pais venderem o meu Super Nintendo para comprar o PlayStation 1. Na época eu tinha, sei lá, 12 anos, 11 anos, eu era bem novo. PlayStation 1, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, como a gente falava, né? Hoje eu sei que é Forbidden Memories. A hora que eu vi esse jogo na locadora, o pessoal jogando, eu fiquei completamente em choque. Eu amava Yu-Gi-Oh! Eu desenhava as cartas de Yu-Gi-Oh! Porque eu não tinha dinheiro para comprar o deck original, que era caro pra caramba, e ainda não tinha pirata, porque eu morava no interior. Então, eu desenhava, literalmente. Eu lembro de eu desenhando o Caribo, desenhando o Rei Caveira, desenhando, porque não tinha como. E aí eu vi na locadora, eu falei, meu Deus, esse jogo é insano, eu preciso desse jogo. Aí eu lembro que eu, né, fui um outro dia, joguei uma hora, eu não sabia nem começava o jogo, tinha que apertar um botão diferente pra sair do deck e entrar no jogo. Fiquei 15 minutos pra saber isso, consegui descobrir. E aí um dia eu fui na locadora, eu tava com meu pai. Meu pai falou, qual que é aquele jogo que você gostou mesmo? Eu falei, esse aqui do Yu-Gi-Oh! Aí ele falou, não, pode comprar ele. Na época devia ser barato, mas a gente não tinha uma condição incrível. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu joguei esse jogo não maníaco, eu tentava fazer tudo. Obviamente que era bem roubado, né? O jogo era bem desleal, a dificuldade, a máquina literalmente rouba. Existem mods hoje em dia que você vê a carta da máquina, era uma carta ruim, vira uma carta boa do nada.
enfim, mas a magia desse jogo na época era incrível. E também Tekken 3, jogo hiper conhecido, mas que foi um dos jogos de luta que eu mais joguei na época com amigos e tal. Eu nunca fui muito de jogos de luta, não, sempre fui ruinzinho. Mas o Tekken 3 me marcou de uma maneira que até hoje eu jogo um pouquinho melhor ele. E agora com o Tekken 7 eu não joguei, mas o Tekken 8 eu quero tentar comprar o quanto antes. Quero ver se eu compro um arcadezinho pra jogar. Enfim, são vontades aí futuras, né? Mas dos jogos de luta mais comuns, mais conhecidos, eu sempre gostei muito de Tekken por conta do Tekken 3. E um jogo que, não vou dizer que é desconhecido, mas que talvez seja até meio que uma inspiração, um clone ali do Twisted Metal, né? Que é aquele Vigilante 8. Eu lembro dele que eu tinha um porta-CD azul, meio de veludinho assim, e durante uma época eu não tava muito querendo jogar videogame, eu meio que tinha enjoado do meu PlayStation 1 e tal, e o único jogo que eu colocava no PlayStation 1 pra jogar e ainda achava legal, mesmo tendo um pouquinho enjoado, era esse Vigilante 8, que era um jogo divertido, de carro ali, de explodir carro e o caramba, né? Então eu lembro bem dele, assim. Aí você pode estar se perguntando, pô, Tonelo, mas cadê Crash? Cadê Final Fantasy VII? Cadê Breath of Fire? Cadê os jogos do PlayStation 1 mais conhecidos, né? E a realidade é que, quando eu era moleque, eu nunca nem joguei Crash. Porque no interior a gente não tinha a noção de qual jogo era mais conhecido, qual jogo era melhor. A gente não tinha essa noção. As revistas de videogame eram caras, ninguém do meu círculo ali, né, de amizades comprava essas revistas, só os caras que eram mais riquinhos, mas a gente nem conversava, eu e os meus primos nem conversava com esse pessoal, então a gente não tinha como saber que o jogo que era bom. O jogo que era bom era o jogo que as pessoas falavam mais dele, né, só que às vezes você ia comprar na locadora, ou então você ia comprar na banquinha de camelô e tal, o famoso 3x10, e você via pela imagem da capa. Então, assim, se ninguém chamasse atenção o Crash, nenhum dos meus primos jogasse Crash, ninguém ia falar pra gente que Crash era um jogo incrível e que era um dos melhores do videogame, entendeu? Então a gente ia pelo que a gente achava ali, e eu acho que isso até era bom por um lado. Claro que era ruim porque a gente não tinha tanta experiência de jogar os melhores jogos, né, mais bem avaliados ali da época e tal. Mas também era bom por um lado que a gente descobria jogos e se divertia com jogos que talvez se tivesse essa bolha aí dos reviews, a gente ia, tipo, não, deixa esse Vigilante aí de lado aí, nada a ver, o jogo tá mal avaliado, sabe? Mas a gente se divertia, então não sabia falar inglês mesmo, era novato, era novo, não ia ter como jogar um Final Fantasy VII tão bem, né, entendendo tudo. Então a gente dava o nosso jeito e por isso que não tem esses jogos aqui na lista. Depois, PlayStation 2, primeiro de todos, God of War. Aí sim, já um pouco mais velho, a gente tinha um pouco mais acesso a saber quais os jogos que eram mais conhecidos e melhores. God of War 1 foi sensacional, uma das experiências mais incríveis. Eu lembro que tinha uma televisãozinha de tubo preta que ficava no meu quarto de, sei lá, 20 polegadas, era pequena, e eu jogando aquilo era insano, eu só ficava na minha cabeça, meu Deus, é perfeito, é igualzinho, é perfeito, parece filme. Era isso que tinha na minha cabeça na época só. Também GTA Vice City, porque eu jogava Vice City numa lan house de PC. E aí quando eu pude jogar no videogame foi insano. O San Andreas depois eu joguei, obviamente, acho que até gosto mais do San Andreas enquanto jogo, mas enquanto temática e enquanto que me marcou, o Vice City com certeza me marcou mais. E por fim, Guitar Hero 3, cara. Guitar Hero, desde o começo, depois vocês vão ver aqui nos próximos videogames, vai ter muito Guitar Hero também, foi um jogo que me marcou muito porque me desafiou muito. Eu me desafiei muito no Guitar Hero para poder jogar em dificuldades maiores, né? E grande parte das músicas que eu via conhecer depois, ali do rock, do metal, também vieram do Guitar Hero, né? E músicas incríveis como Through the Fire and the Flames, Barracuda, né? Enfim, são tantas memórias aí, jogando com os primos e tal, então Guitar Hero 3, com certeza, insano. Aí depois do PS2, eu não fui pro PS3, porque ele era mais caro, eu fui pro Nintendo Wii. E o jogo que mais me marcou, de longe, no Nintendo Wii, foi Resident Evil 4, que eu ainda acho que a melhor versão de RE4 é a do Wii pelos controles, que são muito mais fáceis de você mirar e muito mais gostosos depois que você aprende também. Eu assisti o jogo inteiro no YouTube antes, eu via numa versão mais rápida, eu via e revia, eu sabia de tudo que tinha. Quando eu tive a oportunidade de pegar uma cópia do Resident Evil 4, eu peguei numa versão japonesa ainda, uma cópia paralela, não era original, claro, não existia isso no interior. Então, eu peguei uma versão japonesa ainda, mas eu sabia tanto do jogo, velho, que eu tinha ele na cabeça, e tanto faz que era japonesa, eu não entendia nada, mas não tinha problema. E eu joguei esse jogo muito, eu fiz 100%, o máximo que deu no Mercenaries, com todo mundo, liberei tudo que dava pra fazer, e foi um dos jogos que eu mais fiquei, assim, imerso no jogo. Eu só falava de Resident Evil 4. Um outro jogo também foi Guitar Hero Aerosmith, que não é o meu Guitar Hero favorito, eu nem sou hiper fã de Aerosmith, mas ainda assim, foi o primeiro que eu comprei a guitarrinha. E aí veio essa guitarrinha e veio
o jogo também, aí que eu comecei o dia inteiro, eu ficava jogando e tentando melhorar, e era difícil pra mim, até que é o ponto que eu cheguei realmente, né, ali atrás, não sei se dá pra ver, mas tem uma guitarrinha do Guitar Hero, e hoje eu consigo jogar na Expert tranquilamente, tem um nível bom de jogo, não sou o melhor do mundo não, mas tem um nível bom. E foi ali que eu comecei a me desafiar e que tava difícil ou não, persiste, tenta de novo, até que eu consegui. Também o eSports e o eSports Resort, porque ia muita gente em casa na época, e aí eu jogava com o pessoal, e era muito legal. Quando chegou o eSports Resort, que eu consegui colocar o Motion Plus ali, eu fiquei muito feliz, e era muito louco jogar basquete, sempre joguei basquete, era muito legal. Na época era super divertido, né? E um jogo que talvez não seja tão comum, mas que me marcou muito, foi o Mega Man 9. Porque na época eu também ficava vendo muito aquele canal que tinha do Wii com as novidades. Eu fiquei bastante interessado pelo Mega Man 9 e eu zerei o Mega Man 9, foi um dos primeiros jogos mais difíceis, talvez, um pouco mais hardcores ali, que eu também consegui zerar. Nada impossível, mas enfim, um pouquinho mais difícil do que o normal. E eu lembro que eu ficava muito viciado nele, jogava com o controle deitado e era muito bom. Aí eu vendi o meu Wii e peguei um PlayStation 3 por uma única razão: Demon's Souls. E esse é um dos jogos que mais marcou a minha vida assim, de todos. Porque não só eu amei a capa do Demon's Souls original, mas eu via vídeo do Demon's Souls, eu queria jogar muito, e eu comecei a jogar esse jogo, eu não parava, um boneco tinha 100 horas, outro boneco tinha 100 horas, eu jogava campeonatinhos da época que tinha, não era campeonato, eu organizava em fórum, aí combinava lá, não dava pra você fazer senha pra entrar, você tinha que combinar o horário e tentar ficar summonando a pessoa até ser a pessoa, aí o cara ia summonava um invadia e o outro era o azul, né, e conseguia summonar ali os dois, e aí a treta, né, acontecia entre os dois Phantoms e o cara era o juiz, né, e aí uma hora você jogava de azul, outra hora você jogava de vermelho, tinha esse rolê todo, e eram meio que torneiozinhos assim, e eu ficava, cara, até tarde da noite, comunicando só pelas mensagens do PS3 mesmo, e jogando Demon's Souls, até o ponto que eu fazia quase speedrun do jogo. Era muito bom. Eu infelizmente ainda não consegui zerar o do PS5, porque, enfim, a vida mudou. Eu já não tenho a mesma habilidade e eu também não tenho nem de perto o mesmo tempo. Mas esse jogo com certeza me marcou demais, um dos jogos que eu mais amo com toda certeza, né? E os outros dois jogos do Guitar Hero, do PlayStation 3 são os Guitar Heroes, né? O 5 eu nunca tive, mas o 4 eu joguei, o 6 eu joguei muito, e os Rock Bands também. Eu participava de grupos em fóruns também, pra baixar músicas do Rock Band, DLC, eu tinha muita música no Rock Band, eu jogava muito Rock Band, jogava online, era uma coisa que passou a ser parte da minha vida ali, jogar os Rock Bands. E dois jogos menores, mas que foram incrivelmente únicos e muito legais. O primeiro deles, Fat Princess, que eu queria que tivesse uma versão nova de Fat Princess, é um dos multiplayers mais legais que tem. Você upa as classes, você escolhe a classe que você quer jogar, e é uma galera, e é uma doideira, o jogo é super caricato, carismático. Tem as versões ainda, né, tipo de PSP que você consegue jogar, mas só offline não é a mesma coisa, eu joguei recentemente, não foi tão legal. E o outro jogo é Deathspank. Tem 3 jogos pra ele, dele do PS3, que é um action RPG de loot, assim, uma visão meio 2D/3D, uma história engraçaralha, e é isso. É um jogo, né, de uma renda menor, mas que sempre foi muito legal, sempre foi muito divertido. Inclusive, para fazer o 100% em um dos Deathspanks, eu mandei mensagem para a empresa porque tava bugado um dos troféus, os caras responderam e depois corrigiram lá. Então, enfim, são jogos que me marcaram demais. E depois, para finalizar a lista, eu vou deixar de fora, por enquanto, PlayStation 4 e PlayStation 5, porque são videogames que eu ainda tô jogando, né, querendo ou não, jogos dele, mas Bloodborne foi incrível, Spider-Man foi incrível, o R2 foi incrível, os jogos que eu platinei, né, e que você pode ver num vídeo que tem aqui no canal sobre platinas, todos me marcaram bastante, e no PlayStation 5 também ainda tô descobrindo, então não vou colocar, né, como uma coisa mais passada, uma coisa finalizada, mas para finalizar, Xbox 360 Gears of War 1. E eu nunca tive Xbox 360, mas eu sempre achei muito legal. E na locadora que eu ia, tinha um amigo meu que jogava comigo, a gente ficava tirando X1 no Gears of War. Eu nunca fui um grande fã de Gears of War, eu achava meio, sei lá, meio pesado, meio duro. Enfim, eu não era um grande fã na época. Hoje acho que se eu for parar pra jogar, eu vou gostar muito mais, né? Mas esse fator multiplayer ali, na hora de jogar 1 contra 1, né, de split screen, era muito da hora, a gente ficava jogando, depois a gente trocava o controle pra jogar a missão e tal. Então era muito legal. Eu nunca tive o 360, mas essa memória é super bem-vinda. E é isso, falei bastante, mas espero que tenha sido aí um túnel no tempo pra você e uma experiência pra me acompanhar também na minha história enquanto, né, gamer, enquanto pessoa que joga videogame, enfim. Esses foram jogos que mais me marcaram em cada console. Mais uma vez, eu quero saber de você.
Qual o jogo que mais te marcou? Qual o jogo que você tem melhores memórias, que você queria esquecer pra jogar de novo, né? Tem essa frase. Enfim, pode falar de cada console ou então os jogos em geral. Vamos trocar essa ideia. A gente se vê numa próxima e tchau.